Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron, sou cientista de dados profissionalmente há mais de 7 anos. Já trabalhei em grandes empresas de tecnologia e hoje trabalho em uma das maiores empresas do mercado imobiliário do mundo. O objetivo desse canal é ajudar você a conseguir o seu primeiro emprego como cientista de dados. Nesse canal você vai encontrar tanto conteúdos mais técnicos, quanto conteúdos com dicas que são muito importantes para você que está começando o seu estudo e a sua preparação para se tornar um cientista de dados. Então, se você está começando a estudar ciência de dados agora, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos que eu estou preparando aqui para você. Antes de começar, eu gostaria de dizer para você não se preocupar caso eu fale algum termo técnico que você ainda não entenda. No final desse vídeo eu vou deixar as recomendações de alguns outros vídeos aqui mesmo do canal, onde eu explico mais detalhadamente cada um desses termos. Agora o mais importante é que você fique comigo até o final desse vídeo para poder entender todo o planejamento que eu vou apresentar para você. E para ficar muito mais simples o entendimento desse plano, eu vou mostrar o que eu faria se eu começasse a estudar ciência de dados hoje, em 2022, em 5 etapas. Essas etapas elas incluem a minha experiência formando alunos na formação online de cientista de dados, onde eu sou professor, mais a minha própria experiência de trabalho vinda de dentro das maiores empresas, onde eu também atuo como recrutador de cientista de dados. Então vamos passar cuidadosamente por cada uma dessas 5 etapas. Bom, o primeiro passo é entender a posição que você vai começar nessa jornada. Eu não posso chegar aqui para você e dizer que o caminho é igual para todos. Alguns de vocês são engenheiros, outros são contadores, outros são enfermeiros, outros são médicos, outros são cientistas políticos, outros são biólogos e assim por diante. Há uma diversidade de formações. Portanto, apesar do caminho para se tornar um cientista de dados ser o mesmo para todos, o ponto de início da jornada é diferente, por causa da formação de cada um. Então, para você se tornar um cientista de dados, o caminho ele é igual para todo mundo. Você começa na sua profissão atual, você está realizando uma mudança de carreira, você vai percorrer um caminho até estar preparado para entrar no mercado como cientista de dados. Porém, o ponto onde você vai começar nessa jornada depende muito da sua formação inicial. Se você, por exemplo, é um engenheiro ou uma engenheira, dentro da engenharia nós temos mais matérias técnicas como programação, estatística, desenvolve muito raciocínio lógico através das próprias matérias que são muito de exatas. Essas habilidades vão ajudar você a começar num ponto da jornada um pouco mais próximo da carreira do cientista de dados, porque você pode aproveitar essas habilidades. Agora, se você vai começar, por exemplo, se você já é formado como contador ou alguma área mais técnica, mas não tão aprofundada quanto a engenharia, talvez você já tenha visto algumas coisas na sua formação, mas que não são bastante para você se tornar um cientista de dados. Então você vai começar um pouco mais atrás no ponto da jornada. Agora, se você realmente não tem nenhuma formação que é próxima da área de exatas, nesse caso você vai começar num ponto um pouco mais distante dos outros profissões para se tornar um cientista de dados. Isso é natural, isso eu tenho que falar para você você não crie expectativas achando que o caminho é igual para todo mundo. O caminho ele é diferente baseado na formação de cada um. E está tudo bem ser diferente, porque o mais importante não é a velocidade, e sim a direção. Você tendo a direção correta, você vai chegar no mesmo ponto que todo mundo. Se você se dedicar mais e também participar mais da sua própria formação, você com certeza pode passar na frente de muitas pessoas. Então, o primeiro ponto é você pensar um pouco na sua formação e determinar qual é o ponto de início da sua jornada. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você definir quanto tempo você quer estar preparado. Responda para si mesmo a seguinte pergunta: em quanto tempo eu quero estar preparado? Para você ter uma base de comparação, na formação online de cientistas de dados, chamada Comunidade DS, onde eu dou aula, nós temos 148 alunos que se empregaram até o presente momento desse vídeo, tá? E olhando para o tempo que eles levaram e quantas horas de estudo eles se dedicaram, nós chegamos a um tempo médio aí de 10 meses, começando do absoluto zero até conseguir o primeiro trabalho como cientista de dados júnior em grandes empresas, estudando 10 horas por semana e 6 horas no final de semana. Então, daria aí mais ou menos umas 16 horas semanais. E esse tempo ele inclui assistir às aulas, fazer os exercícios, concluir os projetos,
participar dos grupos de estudos e também das mentorias. Então esse é o tempo médio e o tempo de dedicação que eu vejo nos meus alunos. Obviamente tem uma variação, para alguns é um pouco mais de tempo, para outros é um tempo mais rápido. E, obviamente, se você busca reduzir esse tempo, existem também 4 aceleradores de aprendizado que funcionam muito bem com os meus alunos, né? Um dos aceleradores é você aumentar o tempo de dedicação, nada mais óbvio, né? Se você aumentar o tempo de dedicação de horas por semana ou por final de semana, você diminui o tempo da sua preparação. O segundo passo é você ter um mentor. O mentor faz toda a diferença na sua formação, porque ele vai guiar você pelo caminho mais curto, ele vai transferir conhecimento para você através da experiência, através de mentorias, ele vai corrigir o seu percurso para saber se você está indo pelo caminho errado ou se você não está, ele vai tirar suas dúvidas, ele vai elucidar realmente trazendo exemplos de como é a ciência de dados no dia a dia. Então o mentor ele faz toda a diferença. Um mentor na sua jornada com certeza acelera muito o seu aprendizado. Além disso, um ambiente de aprendizado com problemas próximos do real. Se você aprende a ciência de dados com desafios e problemas que são próximos do dia a dia de um cientista de dados, quando você for fazer o recrutamento, os problemas que você vai enfrentar para resolver nos recrutamentos e mostrar para os recrutadores são muito próximos daquilo que você já vem estudando. Então é muito mais próximo à sua formação do dia a dia de um cientista de dados e, portanto, você vai ter muito mais segurança, né? Você não vai estranhar quando você chegar no mercado despreparado e entender que as coisas eram completamente diferentes daquilo que você imaginava. E muitas vezes você acaba perdendo 1 ano e meio numa pós-graduação, gastando aí quase 20 mil reais para descobrir depois que você não tem uma boa preparação, pelo menos não é a mínima que o mercado exige para você se tornar um cientista de dados júnior em uma grande empresa. Então, o ambiente que te prepara próximo do dia a dia real de um cientista de dados vai te deixar muito mais perto da sua vaga. E o último acelerador é você estudar com pessoas que estão na mesma jornada que você, para poder dividir experiências, para poder compartilhar aprendizados, para poder ter um ambiente de ajuda mútua e o mais importante, fazer networking, que é o networking que nós conseguimos também grandes vagas e faz muito. Networking faz parte da nossa profissão, da nossa vida profissional, tá? Então, são os 4 aceleradores para você encurtar esse tempo de 10 meses. Bom, o terceiro ponto, né, para o que eu faria se eu começasse hoje, é primeiro definir a empresa onde você quer trabalhar. Então, você precisa definir, né, quais são as empresas que você gostaria de trabalhar e fazer conexões com as pessoas das áreas de dados que trabalham nessa empresa. Para você poder acompanhar conteúdo, divulgação de vagas, o que as pessoas estão fazendo dentro da empresa, quais são as ferramentas, quais são os problemas de negócio que eles estão trabalhando. Então você precisa escrever num papel o nome das 6 empresas que você gostaria de trabalhar e fazer 5 conexões no LinkedIn com profissionais da área de dados de cada uma dessas empresas. No final desse passo, você precisa ter definido, né, quanto tempo você quer estar preparado, né? Definido quais são as 6 empresas que você gostaria de trabalhar e feito aí pelo menos 30 pedidos de conexões no LinkedIn para 5 profissionais de cada uma dessas empresas. Então esse é um terceiro passo, para você colocar realmente um objetivo em qual empresa você gostaria de trabalhar e começar a participar, pelo menos que indiretamente, através do dia a dia dessas empresas e através da publicação de conteúdos que elas fazem, principalmente no LinkedIn, tá? E o quarto passo é você definir uma linha temporal de estudos, né? Existem muitas coisas que você precisa aprender para se tornar um cientista de dados. Mas existe uma diferença muito grande entre o que você precisa aprender e o que você precisa aprender agora, para conseguir entrar no mercado o mais rápido possível. Você precisa aprender somente o conteúdo necessário para você entrar no mercado o mais rápido possível. E de dentro da empresa você continuar o seu desenvolvimento. Nesse momento, você não pode perder tempo aprendendo um conteúdo que não é para o seu momento profissional. Fazendo uma mudança de carreira. Tem coisas que não é para esse momento agora. Tem conteúdos que é somente para o momento de quando você estiver, por exemplo, saindo de uma posição de júnior, indo para pleno ou de pleno para sênior. Então, você precisa aprender realmente o que é para você nesse momento. Então, baseado na minha experiência como cientista de dados e também na jornada de formação dos meus alunos, né, eu seguiria exatamente essa linha temporal de estudos que eu vou passar aqui para você. Bom, primeiro eu colocaria o dia 0 do início da minha jornada, que já é hoje, então eu quero começar a me preparar hoje. Não existe o tempo certo para começar, o tempo certo para começar é agora, tá? E primeiro eu focaria em aprender programação focado em análise de dados, e não programação para desenvolver sites nem nada, para analisar dados. Para poder aprender a programação de Python, assumindo que eu venho, por exemplo, de uma área de humanas, que eu nunca vi nenhum tipo de lógica de programação, nem sei
e que um computador faz além de conectar na internet, eu começaria primeiro dentro de 4 meses, que eu acho que é um tempo bastante razoável para quem está começando do absoluto zero, começando com lógica de programação. Então eu entenderia qual é a lógica de programação, como é que funciona comandos, como que funcionam as lógicas. Depois disso, eu procuraria aprender fundamentos da programação, onde você entende realmente o que é um comando, o que é uma variável, o que são estruturas de controle, estruturas de armazenamento, como que você realmente escreve um comando capaz de ser interpretado pelo computador e executar aquilo que você quer. Depois desse fundamento muito bem entendido, eu aprenderia, a aplicar essa ferramenta chamada Python para poder analisar os dados. Então, o Python nada mais é do que um substituto para o Excel. As mesmas informações que nós faríamos no Excel, nós precisamos ser capazes de fazer em Python. Aí você me pergunta assim, mas Meiro, qual que é a diferença então? O Excel existe uma limitação de estrutura, então eu só consigo manipular dados de até mais ou menos 1,5 milhão de linhas se você tiver um bom computador. Mesmo assim, se você tiver um computador ruim, não vai chegar nem a isso. Então você precisa ter uma ferramenta capaz de processar dados muito maiores, um volume muito maior, que é o cenário de um cientista de dados. Nós trabalhamos com muito mais volume do que o Excel é capaz de processar. Mas nós fazemos as mesmas operações que o Excel faz, selecionando linhas, filtrando colunas, fazendo tabelas dinâmicas, criando gráficos e assim por diante. Então, Python é simplesmente uma ferramenta mais evoluída que o Excel para poder manipular grandes volumes de dados, além de fazerem outras coisas também que são importantes na tarefa de um cientista de dados. Então, 4 meses eu focaria aprendendo essas 3 disciplinas: lógica de programação, fundamentos da programação e análise de dados. Depois disso, eu já partiria direto para a principal ferramenta do cientista de dados, que é Machine Learning. Mas, obviamente, não partiria para cursos sofisticados, mas sim para cursos de fundamentos do Machine Learning. Depois disso, eu já aplicaria esses fundamentos em um projeto prático para poder exercitar esse conhecimento de Machine Learning e já criar o meu primeiro projeto de portfólio. Dentro de Machine Learning existem 3 grandes problemas, que são os problemas que frequentemente aparecem dentro das empresas. Um desses problemas é um problema de regressão. E mais uma vez, se você não sabe o que é regressão, não tem problema. No final desse vídeo eu vou deixar outros vídeos aqui para você entender todas essas palavras, que são jargões mesmo da ciência de dados, que parece coisa de outro mundo para você agora, mas com o tempo vai ficar cada vez mais familiar, então não se preocupe. Esse tempo leva mais ou menos uns 3 meses e você já vai ter um projeto no seu portfólio para poder apresentar junto com o seu currículo e já se distanciar dos outros competidores, dos outros candidatos. Porque enquanto a grande maioria às vezes faz uma pós-graduação para colocar uma linha no currículo, você vai estudar para poder preencher um portfólio de projetos e apresentar junto com o seu currículo para os recrutadores da empresa. E, obviamente, algumas pessoas chegam até esse momento do vídeo e já começam a fazer algumas críticas, como, por exemplo, Meiro, eu não estou vendo estatística, cientista de dados precisa muito de estatística, e eu concordo com isso. A única diferença é que as pessoas não assistem o vídeo até o final e depois ficam fazendo comentários, porque elas são leitores de manchete, mas elas não leem a notícia. E quando eu falo que você precisa começar a aprender projetos e aprender com Machine Learning, eu quero dizer que todo projeto que você for fazer não é exclusivamente de Machine Learning, mas você usa todas as disciplinas da ciência de dados. Em ciência de dados é impossível você aprender essa profissão se você aprender programação, depois estatística, depois Machine Learning, depois Storytelling. Tudo é interconectado, tudo faz parte da solução do problema. E, portanto, você precisa aprender todas essas disciplinas de uma vez só. Então, quando você está fazendo projetos de ciência de dados, você tem que procurar um problema. Esse problema ele tem que ser próximo dos problemas que as empresas enfrentam e você ancora o seu aprendizado nesse problema. Depois disso, você começa a desenvolver o projeto através de camadas, que eu chamo de ciclos. Então, o primeiro ciclo ele é o ciclo mais simples possível, onde você vai usar as ferramentas mais simples possíveis. Como, por exemplo, Python e Storytelling. São as únicas 2 ferramentas que você vai usar. No segundo ciclo, que é a segunda camada de solução, você vai aprofundar aquilo que você já viu no ciclo passado e acrescentar uma outra ferramenta, um outro método novo para você testar. Então, nesse caso, você usaria Python, Machine Learning e Storytelling. Depois você vai criar mais um ciclo, tudo isso dentro do mesmo projeto, onde você vai passar novamente por todas as disciplinas que você já usou nos últimos ciclos e acrescentar uma nova. Então, nesse caso, você vai usar Python, estatística, Machine Learning e Storytelling.
Depois você vai criar mais um ciclo, mais uma camada da sua solução, aprofundando as disciplinas que você já usou e acrescentando uma ferramenta nova, como por exemplo SQL, Python, estatística, Machine Learning e Storytelling. Então, todos os projetos que eu vou citar aqui, você precisa aplicar todas as ferramentas. Não existe projeto só de Machine Learning, projeto só de estatística. Existe um projeto de ciência de dados que envolve tudo. Se para criar soluções envolve tudo, não faz sentido você aprender separadamente, que é o maior erro das pós-graduações e de outros cursos, que ensinam as coisas separadas. Quando você vai lá no dia a dia mesmo e entende que você precisa aplicar tudo aquilo junto para resolver um problema, você não sabe nem por onde começar. E é esse o motivo que a maioria das pessoas reprova nos processos seletivos, ou às vezes nem é chamada pelo processo seletivo, porque não tem nenhum portfólio para mostrar que o raciocínio para construir soluções é completamente diferente. Bom, então depois disso eu investiria num tempo para aprender estatística, mais ou menos 2 meses, onde eu aprenderia estatística e também já faria um outro projeto de portfólio chamado projeto de clusterização, que é um segundo problema que Machine Learning resolve. Obviamente não é estatística para estatísticos. Cientista de dados não é um estatístico. Cientista de dados é uma pessoa que resolve problemas de negócio usando as melhores ferramentas da estatística. Então eu aprenderia somente a estatística para cientista de dados. Depois aplicaria esse conceito junto com todos os outros para construir o meu segundo projeto de portfólio de clusterização. Depois disso eu passaria mais 2 meses aplicando o meu conhecimento em projetos. Antes eu faria um curso de SQL. SQL é muito simples, você aprende numa tarde, é muito tranquilo aprender SQL. Depois eu pegaria esse conteúdo, aplicaria num terceiro projeto de portfólio chamado Problema de Classificação, que também é dentro de Machine Learning, tá? Não se preocupe em relação a esse termo. E teria então 3 projetos no meu portfólio. Se você tiver 3 projetos no seu portfólio muito bem feito, muito bem estruturados, você já está extremamente pronto para ir para o mercado e aplicar para as vagas. Obviamente, para eu melhorar um pouco ainda mais os meus conhecimentos, eu estudaria negócio para ciência de dados. Então, não é negócio para as pessoas de negócio. Lembre-se que cientista de dados não é uma pessoa de negócio, mas uma pessoa que conhece negócio para poder resolver os problemas. E chegaria muito mais preparado para os processos seletivos, tá? Então, eu vou tirar aqui na minha frente. Então, chegaria muito mais preparado para os processos seletivos, tá? Esse período todo levaria mais ou menos aí 11 meses, tá? Eu estou na frente aqui da câmera, mas mais ou menos 11 meses. Então, só para recapitular, os 4 primeiros meses focado em programação, com foco em análise de dados. Então, disciplinas de lógica de programação, fundamentos da programação e análise de dados. Depois, mais 3 meses aprendendo a principal ferramenta do cientista de dados, que é Introdução ao Machine Learning, já aplicando isso em um projeto de portfólio com um dos problemas que Machine Learning resolve, que se chama regressão. Depois eu aprenderia um pouquinho de Storytelling para já começar a aplicar realmente, criar alguns artigos, algumas apresentações para treinar a comunicação. Depois eu investiria mais 2 meses aprendendo estatística, mas não é estatística para o estatístico, mas é uma estatística para cientista de dados, ou seja, só as ferramentas da estatística que o cientista de dados usa. Pegaria todo esse conhecimento junto com todos aqueles que eu aprendi até aquele momento, faria o meu segundo projeto de portfólio, que é um projeto de clusterização. Depois disso, eu fazia um curso de SQL para aprender SQL, muito simples SQL. Depois, pegaria esse conhecimento e aplicaria num terceiro problema de negócio chamado problema de classificação, onde você vai aprender a resolver um problema dessa forma, colocando assim o seu terceiro projeto no seu portfólio. Com 3 projetos no meu portfólio e toda essa bagagem, lembrando que todo projeto precisa conter Python, Storytelling, SQL, estatística, Machine Learning. Então, um projeto não é só de estatística, um projeto não é só de Machine Learning, mas é um projeto que contém todas as disciplinas. Com 3 projetos dessa forma, eu poderia já aplicar para as vagas com segurança de que, com certeza, seria um bom candidato, ou um candidato, pelo menos, com grandes chances de entrar no mercado. E, obviamente, para não ir despreparado, eu aprenderia também negócio para cientista de dados, para poder realmente chegar no mercado com esse conhecimento, tá? Então, esse é o 4º ponto que eu faria se eu começasse hoje, tá? E, obviamente, eu não começaria com cursos pagos, começaria com cursos gratuitos. Porque se você ainda não tem certeza de que a ciência de dados é para você, de que você quer realmente viver essa profissão e aproveitar o home office, aproveitar os altos salários, aproveitar uma boa relevância, é melhor que você faça um experimento, faça uma experiência com relação a isso. E cursos gratuitos são muito bons nesse sentido. Cursos gratuitos dificilmente vão formar você como cientista de dados, mas eles vão te dar, pelo menos,
uma ideia de como que é a profissão ciência de dados. Se você realmente gosta das habilidades, se você realmente gosta de fazer as tarefas, se é aquilo que você gostaria de fazer mesmo pelos seus próximos 35 anos até a aposentadoria. Então, cursos gratuitos têm essa finalidade, no meu ponto de vista, de dar uma experiência para você muito próximo da prática, para você realmente entender se a ciência de dados é para você. E se você está buscando esse tipo de experiência, eu tenho um curso que é muito simples, um curso que é muito próximo com o que você vai fazer como cientista de dados no dia a dia, e também ele é gratuito. Ele é chamado de Mini Curso de Ciência de Dados, Primeiros Passos. É um curso de 4 vídeos onde você vai aprender um método de desenvolvimento de projetos profissional que envolve fundamentos da programação e também fundamentos da estatística. Não tem nenhum tipo de pré-requisito, é para pessoas que estão começando exatamente do zero, porque eu quero realmente dar essa experiência para a pessoa, para dizer para a pessoa, olha, a ciência de dados é desse jeito. Você quer trabalhar desse jeito? É isso que você busca na profissão? Se sim, ciência de dados é para você. Então, se você der um sim, tem um outro curso também, curso chamado Curso de Python do Zero ao DS, onde eu ensino como usar Python para analisar dados. Então, aqui também eu coloco você um pouco mais de experiência, um pouco mais profunda sobre outras técnicas para você desenvolver utilizando o Python e ganhar um pouco mais de experiência com relação à ciência de dados para poder se decidir se realmente a ciência de dados é para você, tá? Então, os cursos gratuitos, na minha opinião, são para você ganhar essa experiência. Se uma vez você decidir realmente que a ciência de dados é para você, aí está na hora de você investir numa boa formação. Numa formação que tenha certificados que são reconhecidos pelo MEC, mas não só isso. Que tenha professores do mercado para poder realmente trazer muito mais conhecimento daqueles que estão no livro, para conseguir mostrar para você como é que é o dia a dia de um cientista de dados, como que são os problemas de negócio, como que você usa aquelas técnicas para resolver os problemas de negócio, para realmente transbordar conhecimento muito além daqueles que estão escritos nos livros. E não só isso também, procuraria cursos que oferecessem mentorias para os alunos, para que os alunos perguntem coisas para os professores, como o que é o processo seletivo, como é que é o futuro da carreira, como é que as empresas estão perante tais coisas que acontecem no mercado, como que é o dia a dia, como que eu consigo a vaga, estou no processo seletivo, dicas para passar no processo seletivo, ou seja, pessoas mesmo que consigam dizer para você como que é o dia a dia, né? Sejam mentores para você. Procuraria também um ensino mais direto, então não aquele ensino onde tem teoria, depois a prática, teoria, depois a prática, alguma coisa mais mão na massa e que sejam projetos próximos do real, não sejam aqueles projetos muito simples, que você tem a impressão de que é muito diferente o projeto do dia a dia real. Então você aprende a ciência de dados numa coisa muito simples, quando chega no dia a dia, às vezes é um projeto muito mais complicado, que você não teve aquela experiência e você se sente perdido, você não sabe por onde começar, você começa a te dar algum tipo de ansiedade. Então, estudar realmente mais próximos com os desafios da realidade de um cientista de dados vai preparar você muito mais, vai te dar muito mais familiaridade com os projetos que você vai encontrar no dia a dia. Também procuraria um ambiente para você trocar experiências, para você ter suporte, para você ter ajuda, para você ajudar outras pessoas, para você compartilhar, para você ler o comportamento de outras pessoas, para você criar networking, para você ser recomendado em outras empresas, para você entrar no mercado e também recomendar outras pessoas que tenham ali realmente a sua turma, né? Tem ali o seu grupo, tem aquela pessoa que você pertence, aquele grupo que você pertence, que vai te ajudar em todos os momentos. Se você quer algumas recomendações, eu recomendo para você a Comunidade DS, que é a escola onde tem a formação online de cientista de dados, onde eu sou professor. E lá dentro tem não só a jornada, que é essa jornada aqui com todos os cursos, com todas as trilhas de aprendizado e dividido realmente por cursos, dividido realmente por ciclos, onde em cada ciclo você aprende habilidades diferentes dentro da carreira da ciência de dados. Então, ciclo básico de 4 meses, você aprende as habilidades de programação, tem todos os conteúdos para iniciantes que estão começando do zero em relação à programação, mas não só isso, tem curso de LinkedIn para você organizar o teu LinkedIn numa mudança de carreira, tem curso de portfólio de projetos para você conseguir montar uma página pessoal para poder anexar junto com o seu currículo, depois tem toda a preparação de Python para poder analisar dados, depois tem o ciclo de preparação onde você aprende os 11 passos de um projeto profissional, mais um método de trabalho em ciência de dados que é o método cíclico. Você tem projetos para você ir colocando no seu portfólio, tem os cursos de storytelling, de estatística somente com o que é essencial para os cientistas de dados. Depois tem um ciclo de vagas que vai preparar você para os processos seletivos, concursos de recrutamento feitos por recrutadores do mercado, mostrando como que é os bastidores
do recrutamento, tem as simulações de entrevista para você assistir e ver quais são as perguntas que os recrutadores provavelmente farão para você, né? Tem a revisão de projetos para você fazer uma revisão dos projetos que você está criando e ver se você realmente consolidou o conhecimento que você vem estudando nos projetos. Depois tem o ciclo de portfólio, que são 4 meses dedicados exclusivamente a aprender negócio e aplicar conhecimentos de ciência de dados em problemas que são muito próximos dos problemas reais de ciência de dados para poder preparar e dar familiaridade para você quando você estiver fazendo os processos seletivos. Então, realmente é um plano de estudo completo, onde você entra, tem todos os cursos gratuitos e você percorre todo um caminho com toda uma estrutura. E não só de cursos com didáticas com professores do mercado, mas tem também eventos como o Buddy, que é um apadrinhamento das pessoas que estão entrando, são pessoas mais velhas que são padrinhos das pessoas mais novas. Tem as mentorias ao vivo todas as semanas para tirar dúvidas dos iniciantes em relação à carreira da ciência de dados. Tem as monitorias e com horários de manhã, tarde e noite, com monitores que são da própria escola para tirar dúvidas dos mais iniciantes. Tem grupos de estudo 3 vezes na semana para aprender estatística, machine learning, para aprender também sobre negócio. Então tem todos os grupos de estudo lá também. Então realmente é um aprendizado dentro de comunidade, é um conceito diferente de aprendizado dentro do mundo online, onde junto o melhor do mundo online, são cursos gravados para você fazer no momento que achar melhor, e também tem toda a parte presencial ao vivo ali, que você precisa participar como grupos de estudo e criar realmente esse sentimento de ter um horário para você ir na aula e não gerar procrastinação, porque no curso online é muito difícil estudar se você não tem disciplina. Então, criar realmente esses momentos para você ir na aula, compartilhar os seus conhecimentos e ouvir também histórias de pessoas que começaram no mesmo ponto que você e agora estão realmente se empregando, estão conseguindo sucesso dentro dessa jornada. Se você quiser mais informações sobre como funciona a comunidade DS, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever e receber toda a comunicação quando abrir o evento, onde tem novas turmas para participar da comunidade DS, você ficar por dentro, em primeira mão, de todas as novidades, todos os lançamentos de novos cursos aqui dentro da comunidade DS. Bom, então só para fechar, nós temos o resumo desse vídeo, que é o que eu faria se eu começasse hoje, né, estudar ciência de dados em 2022. Primeira coisa, eu entenderia em que ponto da jornada eu iria começar, eu decidiria em quanto tempo eu queria estar preparado e decidiria também qual daqueles 4 aceleradores eu poderia usar para poder acelerar a minha jornada. Faria uma lista de 6 empresas onde eu gostaria de trabalhar e faria 30 conexões com 5 pessoas de cada uma dessas empresas. Montaria essa linha temporal de estudos e começaria a estudar já a partir de hoje, para que daqui 10, 11 meses estaria pronto para seguramente ir para o mercado e aplicar para as vagas, tá? Começaria gratuito se caso eu ainda não decidisse que é para mim, e se caso eu tivesse certeza que a ciência de dados é para mim, que eu quero viver o home office, que eu quero viver altos salários, que eu quero ter mobilidade no mercado, trabalhando em qualquer tipo de empresa, relevância também na minha profissão e criando alguma coisa realmente que seja útil dentro da empresa que gere valor, aí sim eu investiria em escolas, em cursos reconhecidos pelo MEC, mas não só isso, professores do mercado, tivesse toda uma estrutura de suporte e tivesse também a criação de network, para que lá na frente eu conseguisse tirar proveito, obviamente, de recomendações de amigos e também recomendaria amigos, tá bom? Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista de espera para você receber toda a comunicação da comunidade DS sobre o próximo evento, sobre como funciona, como são as trilhas de estudo, como que é o suporte, como que funciona a comunidade, os eventos e tudo mais que você quiser saber sobre a comunidade DS. Também vou deixar aqui os cursos gratuitos para você já começar a ter uma experiência com relação à ciência de dados. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo então. Até mais!